Bora fazer mais uma questão comigo de linguagem do Enem 2025, uma das questões mais difíceis da prova, que teve uma baixa porcentagem de acertos, mas um grau altíssimo de discriminação. Vem cá, eu vou te ensinar como você tem a malícia do Enem para resolver uma questão dessa. Primeiro a gente começa sempre no enunciado, depois a gente lê a legenda, por último a gente lê o texto. A utilização de recursos visuais como suturas, cortes e ruínas por Adriana Varejão remete às... Então o que isso remete? O que isso representa? O que isso quer dizer? Azulejaria em carne viva. Óleo sobre tela, né? Beleza. Texto 1. Os trabalhos da exposição de Adriana Varejão, Suturas, Fissuras, Ruínas, colocam em pauta o exame da história visual, das tradições iconográficas europeias. Então, pauta aqui, ó, o que está em pauta aqui é a história, tá? Então, é história, você tem que trazer conhecimentos históricos, das tradições europeias e do fazer artístico ocidental. O corte, a rachadura, o talho, a fissura são elementos de narrativas recorrentes do trabalho da artista. A produção inclui pinturas tridimensionais de grandes escalas das séries Ruínas de Sharks e Línguas. Bem, não tem muita informação, né? Você tem que meio que interpretar um pouco aqui. Você tem um conhecimento histórico, tem que trazer um conhecimento histórico para fazer essa questão, senão você vai errar, tá? Bem, primeiro ele falta aqui, bota em pauta a história, bota em pauta ali coisas europeias, então a gente vai continuar, tentar ver com esse olhar, né? O que eu vejo aqui? Primeiro ponto. Você fazendo a prova, você tem que pensar isso. Pô, eu tenho aqui azulejo, né? É exatamente assim, pô, tem azulejo aqui. Aí aqui eu pareço ter arranhões no azulejo, né? Que parece suturas, cortes, enfim, cortes no azulejo. Aí aqui eu tenho troço aqui que parece um órgão. Quando eu olhei isso aqui, pensei até que aquela Demogorgon do Stranger Things, né? Parece um órgão, um negócio meio nojento aqui dentro. Aí parece que tá sendo descoberto, né? Então é como se isso tivesse... O azulejo tivesse tapando o que tá aqui dentro, né? Então aqui eu vejo que essa arte, ela mostra o seguinte, olha, eu tenho aqui um azulejo muito bonitinho, só que por dentro é algo muito ruim, muito feio, muito horrível, né? Então esse azulejo, ele meio que tá tentando tapar, ele tá tentando esconder essa carne viva, né? Aí ela fala aqui, ó, carne viva. Então o azulejo, ele tá tentando esconder essa carne viva. E isso tá destapando. Uma forma de perceber isso é que esse azulejo, ele se encaixava perfeitamente aqui, né? Então ele tava tapando, só que rachou e tá começando a descolar. E aí tá mostrando as marcas que foram deixadas, né? E esse azulejo tentou cobrir. Aí, pô, eu já fui pra alternativa com uma ideia dessa. A alternativa tem que estar falando alguma coisa sobre isso. É alguma coisa que tenta cobrir uma coisa ruim, né? É tipo uma coisa de fachada, entende? Então vê. Letra A. Sobreposição da cultura brasileira à arte portuguesa. Isso aqui não existe historicamente, né? Na verdade, é o contrário. O Portugal deu sobreposição no Brasil. Portugal que dominou o Brasil, né? O que é sobreposição? Primeiro que ele tá falando que sobreposição, então a cultura brasileira é mais importante do que a arte portuguesa, não tem nada a ver falando disso aqui na obra, né? Fora que também não bota isso como alternativa correta nunca. A cultura brasileira é mais importante do que a arte portuguesa, não. Na verdade, eu poderia inverter, né? Eu poderia falar aqui que Portugal está tentando cobrir os danos que ele faz no Brasil, né? Os danos que ele causou no Brasil. Por quê? Porque historicamente foi Portugal que colonizou o Brasil, não o contrário, tá? Letra B. Manutenção da representação realista. Com certeza. Se você quebrar sua parede agora, você tem ali uma carne viva dentro da parede. Vai lá, campeão. Pô, essa aqui é bizarra. Pior que possível você marcar. Letra C. Violência desencadeada pelo processo colonial brasileiro. Perfeito. Olha, por que violência desencadeada pelo processo colonial brasileiro? Como eu disse, esse azulejo ele pode representar como se fosse Portugal tentando esconder as marcas que ele deixou no Brasil. E aí, isso aqui é meio que uma crítica, falando assim, olha, o Brasil não ficou bem não, olha tudo aqui que está escondido, olha tudo aqui que está escondido. Então são representações, remete, né, a violências desencadeadas pelo processo colonial. Por que violência? Pô, tem carne viva aqui, brother, tem corte, tem sutura, isso tudo é algo meio bizarro, meio amedrontador, né? Então assim é que mais se encaixa nessa figura. Letra D. Desigualdade no incentivo à produção artística. Isso aqui não está criticando a falta de incentivo, a falta de verba, né? Não tem nada a ver com a imagem, nada a ver com o texto. Letra E. Negligência na conservação do patrimônio arquitetônico luso-brasileiro. Galera, isso aqui não é um patrimônio arquitetônico, né? Não é tipo, o Cristo Redentor. Não, isso aqui é meio que uma imagem que não é real, né? Inclusive, por isso que a gente tirou a letra B, não é real, não existe carne viva dentro da parede, que foi representado como instrumento de denúncia, né? Se olha isso aqui tá tentando denunciar alguma coisa, beleza? Então não é para falar assim, ó, vocês estão cuidando mal do patrimônio, olha só, tá descolando, e tem que cuidar melhor, tem que fazer obra. Ô, prefeitura, vem cá fazer obra. Ó, tá descolando, tá... Não, isso aqui não é uma coisa real, entende? Não é que houve uma falha de conservação, isso aqui é proposital, tá aberto propositalmente para falar assim, ó, olha o tanto de coisa que estava aí escondida, tá?
E a C é a única que responde, né, ao texto. Mas é uma questão realmente difícil, mas você tem que tirar algumas coisas, porque a questão não te dá muita coisa, né? Aí você tem que analisar, interpretar e ver, marcar a alternativa que mais faz sentido com a figura. E, pô, tu não vai marcar nada diferente de violência quando você vê uma coisa em carne viva, uma coisa sendo meio que descortinada, né? Sendo revelada, beleza? Então isso faz muito sentido da letra C. Show? E com isso a gente finaliza mais uma resolução. Se você gostou, deixa o seu like e já encaminha esse vídeo para um amigo que vai fazer o Enem 2026. E eu te vejo na nossa próxima resolução. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima.